Giro Conte. Saúde e longevidade. Agora são 7 horas e 31 minutos aqui em Cuiabá, nesta sexta-feira, 14 de julho, numa Cuiabá seca e frio. Hoje 15 graus, não sei como está a taxa de umidade do ar, mas não está lá grandes coisas. E vamos falar justamente sobre isso. Pele seca, o que fazer? Está aqui com a gente a doutora Noemi Ueno. Bom dia, doutora. Fazia tempo que não vinha aqui falar com a gente. Bom dia, pois é, muito bom estar de volta. E num dia propício para falar sobre esse assunto, né? Exatamente. Tem influência o clima, a temperatura? Tem. A pele seca é um sintoma, é uma queixa muito comum. Sim. Durante o ano todo, você sempre procura pacientes, pessoas procurando resolver esse problema. E o clima muitas vezes influi. Então, no tempo mais frio, costuma piorar. Tempo mais seco, então daqui para frente, né, esse meio do ano aqui em Mato Grosso, que é muito seco, quase não chove, também piora. E quais as consequências? Pode trazer algum tipo de doença de pele? Pode piorar alguma coisa? Tem alguma consequência? Sim. Então, a pele seca, ela é uma pele mais seca, ela fica descamada e com um aumento da permeabilidade da pele. Porque a pele é como se fosse uma barreira que você tem que proteger de agentes externos, né? Tem que evitar que entrem bactérias ruins que causam doenças, fungos e vírus. E quando a pele está mais seca, mais permeável, ela fica mais desprotegida. E aí você tem uma propensão maior para pegar certas doenças, infecção, por exemplo, vírus, fora que incomoda muito. Às vezes fica com aquela sensação de repuxamento, fica coçando, né? É uma sensação desagradável. Eu sou do centro da América, né? Nasci no centro da América e vivo no centro da América, então... Mas assim, como a gente viaja muito, tá? Eu percebo uma coisa, principalmente no sul do país, né? Que as pessoas têm a pele muito grossa. Isso tem a ver com a temperatura? É uma reação do corpo em relação a isso? E aqui não, parece que a pele é mais sensível, mais fina, tá? Ou é só uma questão genética? Não, Tem várias coisas. Eu não sei, eu não percebo isso não, porque eu antes de vir para cá, eu era de São Paulo. Sim. Eu noto mais ou menos as mesmas coisas, só que com certas variações em termos de proporção. Mas pode ter influência genética, pode ter alguma influência, e uma outra coisa importante é a idade também. Sim. Doutora, eu queria te perguntar a respeito dos tipos de pele. A pele oleosa acho que é a mais clássica, a mais fácil de ser identificada, mas existe a pele normal, existe a pele seca. Independente da temperatura, existem essas diferenças na pele. Eu queria que a senhora explicasse sobre elas. Então, existem essas diferenças, mas o que a gente tem que olhar não é exatamente o tipo de pele e tal. Eu tenho pele seca, tenho tipo oleoso, não. A gente tem que olhar a pele como um todo, porque às vezes mesmo a pessoa, vamos dizer, ela tem a pele oleosa, que fica mais gordurosa, com aquele aspecto brilhante, ela pode ter um ressecamento da pele, apesar da pele normalmente ser oleosa. E aí depende de várias coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar se o paciente tem algum problema de saúde, porque várias coisas podem dar pele seca. Então, por exemplo, diabetes. O paciente diabético geralmente tem a pele mais seca. Problemas de tireoide, hipotireoidismo, deixa a pele mais seca, né? A tireoide é aquela glândula que tem aqui no pescoço, e quando ela funciona mal, ela para de produzir os hormônios, isso a gente chama de hipotireoidismo. Sim. Aí tem várias causas, né? Aí normalmente a gente encaminha para o especialista para fazer o acompanhamento e o tratamento. Então essas doenças podem dar uma pele mais seca. Doenças da pele, tem várias doenças da pele, por exemplo, dermatite atópica, psoríase, que dão pele seca. Então a primeira coisa a gente investiga se o paciente tem uma dessas doenças para poder tratar a causa. Sim. Né? Então, o tipo de pele
no meu dia a dia acaba não influenciando muito, não. A gente tem que ver o contexto geral, que se o paciente tem algum problema de saúde, tireoide, diabetes, se ele está passando algum produto na pele. Às vezes alergias também deixam a pele mais seca, com aquele aspecto seco, descascando, repuxando. Existe alguma interferência entre a alimentação e a hidratação da pele? Sim, bem lembrado. Sim, tem sim. Quando a alimentação é muito ruim, que agora é a maioria das pessoas, geralmente é muito cheio de produto processado. Esses produtos processados, pão, macarrão, biscoito, bolacha, refrigerante, esses são produtos muito ruins, porque tem muito açúcar, muito amido, muita tranqueira em termos de aditivo, né, corante artificial. Geralmente vem combinado com uma gordura ruim, gordura trans, gordura vegetal hidrogenada. Isso tudo piora as condições de saúde e a pele também. Sim. E geralmente quem se alimenta assim acaba comendo menos das coisas que precisam mesmo para nutrir a pele, que são fontes de proteínas e gorduras boas, né? É comida de verdade mesmo. Sim. Carne, ovo, verdura, salada. Então, quando esses produtos altamente processados, o consumo é muito alto, você tem uma carga de glicose. Por exemplo, uma das consequências é uma carga de glicose muito alta, que é o açúcar. Essa glicose vai provocar uma reação química chamada glicação. Sim. O que é isso? A glicose gruda nas proteínas, qualquer proteína do corpo. Então, na pele você tem colágeno, você tem várias coisas, tem ácido hialurônico, tem elastina, tem proteínas que deixam as células mais coesas, tem uma série de proteínas. Então, quando a glicose gruda nessas proteínas, a proteína perde a função. Então, aí fica, vamos dizer assim, ela fica estragada, ela não presta mais, ela não exerce mais aquela função adequada. Então, a pele perde essa coesão, perde aquela capacidade de segurar água, perde ácido hialurônico, perde colágeno, então ela fica mais ressecada assim. Fora as outras consequências, né? Envelhece. Tem diferença da pele do rosto para o corpo? Ou a pele seca ela fica homogênea em todo o corpo? Não, pode ser que não, porque tem diferença sim. Tem algumas áreas do corpo que você tem uma quantidade de glândulas sebáceas um pouco maior. Então, no rosto, essa área aqui do peito, nas costas, tem um pouquinho mais de glândulas sebáceas que produzem aquele sebo, que é aquela gordura natural, que acaba protegendo um pouco a perda de água e protege um pouco do ressecamento. Então, tem umas áreas que são mais propensas. Então, por exemplo, a gente observa muito bem, tem umas pessoas que têm um comportamento errado, que deixa a pele mais seca, que, por exemplo, toma banho muito exagerado, água Miriam, muito quente. A Miriam que está nos ouvindo fez uma pergunta aqui. Eu estou entendendo essa pergunta pela temperatura de hoje, tá, Miriam? Ela perguntou assim, se é verdade que se tomar muito banho resseca a pele. Resseca, é exatamente isso. Um banho muito exagerado. Esse não é um bom conselho hoje, né? Que tá frio, o pessoal vai fugir do banho. Mas então resseca mesmo, muito banho, tá? Dependendo do exagero, né? Sim. Resseca mesmo. Então, aí esse ressecamento começa mais nas pernas e nos braços, que tem menos quantidade de glândulas para proteger a pele. Então, banho muito quente. Você vê que num dia que nem hoje, umas exceções não tem problema nenhum, tomar um banho mais quentinho. Mas no dia a dia, se a pessoa toma banho quente todos os dias, o banho de meia hora, esfrega sabonete, usa bucha, usa esponja para esfregar a pele, vai deixar a pele seca. Então a temperatura da água influencia? Também, sim. Também.
É igual quando você põe água quente na pia para diminuir a gordura, exatamente, né? Exatamente. Bom, então eu tô ótimo nisso, porque eu não tomo banho quente de forma nenhuma. Eu sou não péssima, importa. porque o meu banho sempre é uma sauninha. E aí é uma questão interessante. Pessoal que muitas vezes vai para o mar, fica o tempo todo dentro d'água, para o rio. Nós falamos hoje da questão das praias aí, né? Nesse período mais seco, o pessoal gosta de ir para o rio, fica muito tempo dentro do rio. Resseca a pele isso também? Não, a água não. Não. Inclusive, água do mar, principalmente a água do mar, até hidrata a pele. Sim. Doutora, e como repor a hidratação da pele? Então, tem várias abordagens, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa é na pele. Tomar água influencia? Influencia, mas é pouco. Não basta só tomar água. É muito pouco. Você precisa nutrir adequadamente a pele. Então, a primeira coisa é tirar produtos altamente processados, né? Evitar, ou pelo menos consumir menos esses produtos altamente processados. Açúcar, refrigerante, bolos, sorvete, pizza. Não é que não possa, mas o exagero é muito ruim. Uma carga excessiva desses produtos é muito ruim. Então, a primeira coisa é diminuir ou reduzir ao máximo o consumo desses produtos alimentícios, né? Que não dá nem para chamar de comida, né? São produtos alimentícios. E a outra coisa é na pele. Então, existem alguns cremes hidratantes próprios para pele seca, que podem ser usados. E também tem que mudar o comportamento. Então, diminuir o uso de sabonetes, diminuir o tempo do banho, diminuir a quantidade do banho. Tem gente que toma exageradamente 3, 4, 5 banhos por dia e todos com sabonete. Então é muito exagerado, a pele acaba sofrendo muito. Então tem que mudar esses comportamentos do dia a dia também. Geralmente só com isso já ameniza bem. A Miriam fez uma outra pergunta aqui. Maquiagem tem interferência? Com a pele seca? Não, depende muito da qualidade da maquiagem. A maquiagem em si não, mas depende da qualidade, depende de como a pessoa remove a maquiagem. Aí tem alguns produtos muito abrasivos que ressecam a pele. E aí a gente também pode fazer algumas recomendações. Tem algumas coisas que removem a maquiagem, que deixam a pele menos sensível, né? Menos seca. E o uso de cremes? As pessoas podem comprar creme assim à vontade, que nenhum vai causar nenhum problema, ou é necessário ter um creme específico para cada tipo de pele? O certo é um creme específico. Porque tem esses de venda geral, pode às vezes dar alguns problemas. Não todo mundo vai ter, mas pode dar. O principal é alergia. Sim. Então, de forma geral, o que eu recomendo é um creme sem perfume, sem fragrância, né, sem cheiro, sem corante. E, dependendo da pessoa, sem conservantes. Tem gente que tem, por exemplo, alergia a determinados tipos de conservantes, por exemplo, parabenos, que é um tipo de conservante muito comum. Quase tudo tem parabeno. Produtos de limpeza, cosméticos e tal. Então, aí depende da pessoa, se ela for alérgica, aí tem que ser um sem perfume, sem fragrância, sem corante, sem parabenos. Quanto ao sabonete, a senhora falou do banho com sabonete, do excesso de banho com sabonetes. No mercado a gente encontra uma grande variedade de sabonetes, inclusive que se dizem sabonetes hidratantes. Qual a influência do sabonete? Existe um tipo mais recomendado? Olha, eu sei que existe uma variedade enorme de sabonetes e tal, mas basicamente é marketing, porque é tudo meio parecido. Dentro desse contexto, a cor da pele tem alguma interferência? Tem algum tipo de pigmentação da pele que pode ficar mais ressecada ou menos ressecada? Não? Independe. Não tem? Independe, não. Mas não influi. Mas os produtos que utiliza são os mesmos ou tem produtos diferentes para tipo de pele? São os mesmos. Os mesmos produtos?
Os mesmos. O que acontece é que o mercado faz essas diferenciações para vender mais. Para vender, entendeu? O sol, qual a interferência dela numa pele mais ressecada ou menos ressecada? Depende do grau, da quantidade de sol que toma. Se for pouquinho, não tem problema nenhum. Mas se for muito exagerado, piora. Piora, porque inflama a pele, vai ficar vermelha. Aí piora. Nós temos uma pergunta? Não, ele é o Cutia de Matupá, ele só estava falando que, nesse sentido, os caçambeiros levam vantagem, ter a pele grossa, porque se depender do banho... tem essas questões. Vou entrar uma questão, a sujeira. Pessoas que lidam com... Bom, aí não tem jeito, eles vão ter que tomar um banho mais... Não, mas eu falo qual a interferência na pele, porque, assim, foi interessante ele colocar, porque tem pessoas, por exemplo, que têm uma atividade que não tem jeito. Se quiser colocar o áudio dele ali no ar... Vamos ouvir o lá de Matupá, o Cutia de Matupá, né? Bom dia. Olha, eu sei que a coisa é séria, mas pelo menos nessa parte aí os caçambeiros têm vantagem, ó. E os bichos têm pele para dar e vender, porque para tomar banho, caçambeiro é ruim de banho, ó. Eu perco o amigo, mas eu não perco uma chance dessa. Obrigado, Cutia, pela sua participação. Tem algumas atividades que as pessoas desenvolvem, é necessário isso, né? Que não tem jeito, elas já pegam ali, assim, elas chegam, sujam, porque a atividade faz isso, né? Na agricultura, por exemplo, tem atividade que você vai fazer que não tem jeito, você vai mexer na terra o dia todo, não, né? Aí não tem jeito. O mecânico, por exemplo, dependendo do tipo de mecânica que ele vai fazer, o borracheiro que deita no chão, tá? Eu pergunto o seguinte, esse contato direto com isso fica muito tempo, porque não dá para tomar banho toda hora, né? A questão da terra, a questão do óleo, tá? Ele tem interferência na pele? Tem, porque você aumenta a chance de dar alergia. Sim. É um tipo de alergia, chama dermatite de contato. É uma alergia por conta desse contato, porque como a pessoa trabalha, ela está o tempo todo em contato com esses produtos químicos, graxa, solvente, dependendo da profissão, é muito comum. Profissional da área da construção civil ter alergia. Uma das coisas que mais dá alergia é cimento. Cimento dá muita alergia, né? dermatite de contato. O cal também muito forte. Cimento, tintas, látex, que é a borracha. O látex também dá muita alergia. Doutora, quanto aos produtos, os hidratantes, aqui em Mato Grosso a gente tem 2 estações, né? A úmida e a seca. E geralmente é nessa época que as peles costumam sofrer mais. Existe mudança do tipo de produto que deve se usar na rotina diária para a hidratação da pele no período úmido e no período seco? Eu não mudo, não. Eu só mudo vamos dizer assim, a frequência. Mas é o mesmo produto. Não precisa ter essa mudança. A não ser que a pessoa tenha algum problema específico. Mas, em geral, não. Bom, pelo menos eu não mudo. Eu só mudo a frequência de uso. Então, por exemplo, no frio, tempo seco, às vezes você tem que aumentar o número de vezes que você passa por dia do creme. E uma estação mais úmida, a necessidade diminui. Então, você também diminui a frequência. O próprio suor, dependendo da atividade, tem pessoas que passam suando o dia todo e no próprio suor sai ali uma quantidade de produtos químicos também, né? Isso ajuda na questão de ressecar a pele ou não? Ou ele próprio ali ele reidrata? É temporário o efeito do suor. Ajuda um pouco, mas é temporário. Porque há atividades que a pessoa, o dia todo ali, ele está perdendo líquido pela pele, tá, os poros, né? Ela está saindo ali, né? E muitas vezes não tem como tomar banho. Falou da construção civil, por exemplo. O cara está lá... Existe uns que hoje já é bastante informatizado, tem tecnologia, tá? Tem outros que não tem. Tem outros que vai bater a massa ali, botar no carrinho e carregar o tempo todo, manual, né? E ali ele está suando ao mesmo tempo, tendo contato com cal, com cimento, com areia, com conjunto de... Falando em areia, e areia da praia? Pode dar, mas é muito pouco. É difícil. Alergia da areia da praia.
Principalmente porque o contato é esporádico. Sim. Né? É diferente do trabalhador, do É que mestre de obra, esporádico, mas pedreiro. quando existe o contato, normalmente é longo, né? Ele não é mais... Muitas vezes você fica 2, 3 dias na praia ali, parecendo um camarãozinho à milanesa, né? Aham. Doutora, pele seca e pele desidratada é a mesma coisa? No meu entender, sim, é a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai ver na internet, tem gente que separa, pele seca, pele ressecada, pele desidratada, são coisas diferentes. Para mim, é tudo a mesma coisa. Porque o procedimento de tratamento é o mesmo. É. E vou falar agora em termos de tratamento, sobre duas condições. Prevenção, tá? E tratamento. Prevenção seria o quê? Ter um bom estilo de vida, se alimentar bem, evitar essas tranqueiras, já vai ter uma boa saúde. Evitar os excessos. Então, excesso de sol, um pouquinho de sol é bom para produzir vitamina D, para melhorar o humor, mas o excesso é muito ruim. E excesso de banhos também é muito ruim para qualquer pessoa. Para aquelas que já têm uma certa doença que aumenta a predisposição à pele seca, vai ser pior. Mas, em geral, também é muito ruim, mesmo que pessoas que não tenham problema nenhum. Então, o banho ideal é banho curto, aquele suficiente para fazer a higiene. A maioria das pessoas trabalha em ambiente fechado, né? Não estou falando aquele grupo que você falou lá do pessoal da construção civil, tal, mecânico, que se suja muito, aí tem que ter um banho mais caprichado mesmo. Mas a maioria das pessoas não precisa, então banho curto já é suficiente, poucos minutos, usando pouco sabonete. Você não precisa esfregar muito o sabonete, e água de preferência fria ou uma temperatura o mais fria possível. Pessoas que trabalham muito no ar-condicionado. O ar-condicionado interfere na pele? Tende a ficar um pouco mais seco, por causa do ambiente, né, que fica seco, mais seco. Tá? E aí as pessoas, às vezes tem... Bom, aqui em Cuiabá, geralmente quase o ano todo, o tempo é muito quente. As pessoas suam bastante, transpiram. Então, se for tomar mais de um banho por dia... Qual a frequência de banho ideal, doutora? Não tem. Depende da necessidade da pessoa. Depende da sujeira, né? Depende da sujeira, Aí, se a pessoa for tomar mais de um banho por dia, eu oriento usar sabonete uma vez só, num dos banhos. E nos outros banhos, só água. Molhar, né? 7h54. Chegamos ao final do programa. Juliana, até segunda. Até segunda-feira. Doutora Noemi, muito obrigado pelas dicas e trazer esse problema, né, que afeta todos nós. Afinal de contas, falamos do maior órgão do corpo humano, que é a pele. E é um órgão importante, né, para a saúde. Muito obrigada, boa sexta-feira para todos. Bom para tomar um vinho hoje, né? Vinho faz bem para a pele, né? Faz bem. Ótimo. Tem antioxidante. Isso. Giro Conte.